Aquele titã geológico repousava ali, uma sentinela de granito imóvel, testemunhando o fluxo silencioso dos milênios em sua vigília solitária. O destino guiou Jonas Whitfield até sua presença numa tarde dourada de uma terça-feira de setembro, não por um mapa, mas pela perseguição frenética a um coelho que seu cão havia desalojado da vegetação rasteira. A presa evaporou-se entre as fissuras das pedras e Jonas, com os pulmões ardendo pelo esforço, curvou-se com as mãos nos joelhos, tentando domar a própria respiração. Foi nesse instante de pausa forçada que seus olhos se ergueram. A rocha era uma entidade colossal, 50 pés de largura por 30 de altura, um fragmento titânico que se desprendera do cume da montanha em eras esquecidas, muito antes de existirem cartografias, civilizações ou nomes para aquele deserto. Havia pousado contra a encosta num ângulo de precisão matemática, forjando um beiral natural, uma caverna aberta em uma face, mas blindada nas outras três, e crucialmente protegida pelo teto de pedra. O solo sob ela permanecia árido, um santuário de poeira seca. Jonas avançou, um passo cauteloso após o outro, dissecando o ambiente com o olhar crítico de um construtor. Inexistiam vestígios de umidade, fraturas estruturais ou detritos de desmoronamentos recentes. O volume interno era vasto, enganosamente maior do que a perspectiva externa sugeria. Aquele vácuo poderia conter uma cabana inteira, poderia conter uma vida. Aqui poderíamos edificar algo duradouro, sussurrou para o ar rarefeito. Cobre, seu pastor mestiço de pelagem cor de ferrugem, inclinou o crânio ao captar a inflexão solene na voz do dono. Jonas permitiu-se um sorriso cansado. O animal desconhecia a semântica humana, mas decodificava a vibração da alma. Era a frequência das epifanias, dos projetos ambiciosos, das escolhas que alteram destinos irrevogavelmente. A rocha será nosso escudo, garoto, prosseguiu Jonas, gesticulando para o teto de pedra. Sem o peso esmagador da neve, sem o açoite da chuva, sem a fúria dos ventos verticais. Apenas paredes, um pórtico e o santuário mais inexpugnável de todo o território. A cauda de cobre oscilou em aprovação rítmica. Jonas catalogou mentalmente a topografia. Os pinheiros sentinelas que forneceriam madeira, a inclinação precisa do declive para a drenagem, o murmúrio distante do riacho que prometia água. Girou sobre os calcanhares. A urgência de narrar sua descoberta pulsava nele. Esse foi o seu erro inaugural. Território do Colorado, ano de 1889. A comunidade de Richwood nutria um consenso peculiar sobre Jonas Whitfield. A opinião era favorável, porém, pontuada por reticências cautelosas. Com apenas 17 primaveras, Jonas ostentava a reputação de ser o braço mais incansável do povoado. A orfandade o golpeara brutalmente aos 14 anos, quando uma detonação na mina reclamou a vida de seu pai. Em vez de migrar para o leste em busca de facilidades ou sucumbir ao desespero, como a estatística previa, ele fincou raízes. Ocupou-se de qualquer ofício disponível, transportando madeira bruta, higienizando estábulos imundos, auxiliando no armazém local. Acumulou cada centavo com fervor religioso. Eventualmente, adquiriu 20 acres de terra rejeitada por todos. Um lote demasiado íngreme, rochoso e inconvenientemente distante das fontes hídricas. Tem coragem de sobra, murmuravam nos alpendres, mas carece de juízo prático. Não havia malícia nessas sentenças. Richwood era um povoado benevolente, forjado por almas calejadas que buscavam no oeste uma redenção. Protegiam os seus, e Jonas pertencia àquela teia social, a despeito de suas excentricidades. Contudo, a noção de habitar sob um pedregulho foi classificada como o apogeu de seu delírio. Construir sob uma rocha? Inquiriu Martin Callaway, proprietário do armazém geral e a voz não oficial da prudência local, enquanto limpava o balcão. Um monólito que pode deslocar-se, fragmentar-se ou esmagá-lo num piscar de olhos. É granito maciço, Martin.
retrucou Jonas com serenidade inabalável. Isento de fissuras, imutável como o tempo, não cederá. E a fumaça, para onde ela fluirá quando acenderes a lareira para não congelar? Erguerei uma chaminé pela lateral da pedra, ventilando no topo, onde o vento dispersa tudo. E a chuva o afogará na primeira tempestade. O beiral projeta-se para fora. A água escorre longe do perímetro interno. Eu verifiquei a erosão no solo. Martin meneou a cabeça, mas um sorriso escapou pelos cantos da boca. Sempre tens uma réplica na ponta da língua, rapaz. Dediquei 2 semanas a essa reflexão. É viável. Também já estiveste errado antes, Jonas. Sim, senhor. Mas quando acerto, acerto em definitivo. Martin riu uma risada rouca. Proceda como desejar, mas desta vez não lhe concederei crédito nos materiais. Se fracassar, não alegue falta de aviso. Trato feito, disse Jonas, estendendo a destra calejada. E quando funcionar, o senhor terá a hombridade de admitir o erro. Selarão o pacto com um aperto de mãos firme. A purificação do local foi o ato inicial da empreitada. Jonas investiu 3 dias inteiros removendo galhos secos, folhagem decomposta e vestígios de fauna que haviam usurpado a caverna como refúgio antes dele. Cobre atuava como capataz, inspecionando cada reentrância, ladrando ferozmente para uma raposa que visivelmente desaprovava a expropriação de seu lar. Lamento, amiga, disse Jonas, vendo o animal partir. Este domínio agora nos pertence. Na sequência veio a fundação. Estruturas de madeira simples, mas posicionadas com rigor milimétrico. Ele media tudo em dobro antes de cortar. A rocha oferecia 12 pés de altura no centro e 8 nas extremidades. Amplitude suficiente para uma cabana com telhado próprio, independente da pedra. Precisamos de um teto de madeira, explicou ao cão, que observava atento. Não pela chuva, mas pelo isolamento térmico. Sem ele, o calor seria devorado pela pedra fria acima de nós. Os troncos foram arrastados de meia milha montanha acima, um a um. 63 jornadas exaustivas, mãos em carne viva, sangue manchando a madeira. Dor muscular, mas nenhum lamento. Os curiosos começaram a peregrinar montanha acima para observar o espetáculo. Está demente, sentenciavam alguns, balançando a cabeça. Mas a obra é sólida, vejam os encaixes, concediam outros. Em outubro, as paredes já se erguiam, encaixadas, inabaláveis. O vento não penetrava as juntas. O frio principiava a morder o ar e, à medida que o inverno se avizinhava, uma verdade tornava-se impossível de ignorar. Talvez Jonas Whitfield não estivesse cavando uma tumba de pedra. Talvez estivesse arquitetando o refúgio mais inexpugnável que Richwood jamais contemplara. O frio antecipou sua chegada naquele ano, como se as montanhas tivessem conspirado para testar a têmpera de Jonas antes do prazo. No final de outubro, a geada já vitrificava o solo ao alvorecer, e o hálito condensava-se em nuvens brancas espessas. Para a maioria, em Richwood, isso sinalizava urgência frenética, reforçar telhados, vedar frestas com barro, cortar lenha até os músculos arderem. Para Jonas, significava apenas acelerar o ritmo. A cabana, sob a rocha, já possuía paredes robustas, cada tronco ajustado com uma precisão que desconcertava os carpinteiros locais. Ainda assim, o escárnio público não cessara. Cada visita trazia uma nova piada jocosa. "Quando instalará as cortinas na pedra, rapaz?" gritou um homem do sopé. "Não esqueça de varrer o teto de granito", zombou outro entre gargalhadas. Jonas permanecia mudo, estoico. Focava no corte do machado, no encaixe da madeira, no detalhe. Aprendera há muito que o debate não aquecia o corpo, nem erguia abrigos. O trabalho, sim. Cobre, por outro lado, parecia ofendido. Sentava-se vigilante, avaliando quem merecia confiança. Se alguém se aproximava demais, soltava um latido seco e perigoso. Jonas acariciava-lhe o pelo grosso. "Calma, garoto. Deixe que falem. O inverno dirá a verdade." A estrutura do telhado interno gerou a maior controvérsia técnica. Muitos não compreendiam a insistência de Jonas em construir um teto de madeira sob uma rocha titânica. "É desperdício de tempo e madeira nobre", opinou Thomas Green, o carpinteiro mestre da vila. "A pedra já te cobre."
A pedra protege do impacto, respondeu Jonas, limpando o suor da testa. Mas não isola termicamente como a madeira. O calor se dissipa por condução se não houver uma câmara de ar entre a casa e a rocha. Thomas observou em silêncio durante longos minutos. Não verbalizou que Jonas estava errado, mas tampouco o apoiou em voz alta. Em Richwood, admitir a sensatez do rapaz louco tinha um custo social. O vento soprou com mais violência em novembro, trazendo o prenúncio das nevascas. As noites alongaram-se, afiadas como lâminas de gelo. Enquanto as chaminés da vila já fumegavam sem trégua, Jonas ainda dormia numa tenda precária ao lado da caverna, desperto antes da aurora. Suas mãos eram mapas de cicatrizes recentes, mantidas fechadas apenas por resina de pinheiro e trapos sujos. Ainda assim, o progresso era diário e visível. Quando Martin Calloway retornou para inspecionar, o escárnio desaparecera de sua face. Devo admitir, disse, perscrutando a obra com olhos críticos. Isto não parece a loucura de um amador improvisada. Nunca foi uma loucura, respondeu Jonas, desprovido de arrogância. Martin tocou uma junta da madeira. Testou a porta ainda não fixada nas dobradiças. Se o inverno for cruel este ano, começou a dizer. Quando for cruel, corrigiu Jonas suavemente. Martin assentiu lentamente. Quando for cruel, estarás melhor que muitos lá embaixo. Não era uma desculpa formal. Não era uma confissão completa. Mas para Jonas, bastava. Os dias derradeiros foram uma corrida contra a entropia climática. Jonas trabalhava até a luz solar extinguir-se, guiado nas horas finais apenas pelo brilho oscilante de uma fogueira. Instalou janelas de vidro duplo, calafetou cada fenda microscópica, empilhou lenha seca contra a parede de pedra, usando a massa térmica a seu favor. Quando finalmente acendeu a pequena estufa de ferro dentro da cabana concluída, a transformação foi instantânea e mágica. O interior inundou-se de um calor perene, suave, distinto das casas expostas ao vento cortante. Cobre deitou-se junto ao fogo, suspirando em êxtase profundo. Funciona, murmurou Jonas, sentindo o calor no rosto. Em 15 de novembro, a obra estava finda. De fora, parecia impossível. Uma casa completa oculta sob uma rocha ancestral. Por dentro, sentia-se como o lugar mais seguro da terra. Naquela noite, ouvindo o vento uivar na montanha e as árvores gemerem, Jonas tomou uma bebida quente junto ao fogo, pensando nas risadas, nas advertências e nos olhares de dúvida. Não havia rancor em seu peito, apenas a paz profunda da competência comprovada. A quilômetros dali, nuvens negras se aglomeravam sobre os picos. O inverno real ainda não mostrara suas garras. Mas quando o fizesse, Jonas Whitfield estaria pronto. A tempestade iniciou-se com uma beleza enganosa. O dia 8 de dezembro amanheceu com uma neve branda, quase poética. Flocos grandes e lentos dançavam entre os pinheiros, abafando o mundo num silêncio espesso e branco. Jonas observava da entrada de sua cabana, Cobre sentado ao seu lado, ambos inalando aquele ar gélido que parecia limpo. Novo, nada fora do normal, murmurou Jonas. Fechou a porta e alimentou a estufa. O calor interno mantinha-se estável, como se a cabana fosse um organismo vivo. O teto de madeira retinha a temperatura e a rocha acima deles permanecia indiferente, muda, imóvel. Ao meio-dia, a virada atmosférica aconteceu. Não foi imediata. Primeiro um silvo agudo, depois uma pressão constante e pesada contra a entrada da caverna. Jonas ergueu os olhos alerta. Ele aprendera a ler a montanha como outros liam jornais. O vento não estava de passagem. Viera para reinar. À tarde, a neve já não caía verticalmente. Ela voava. Projéteis de gelo disparados horizontalmente por rajadas violentas. As árvores começaram a vergar perigosamente. O mundo exterior, além do beiral de pedra, tornou-se uma parede branca, densa e sem profundidade. Jonas trancou a porta interna e ajustou a tranca de ferro. A estufa crepitava com um som reconfortante. Agora começa de verdade, disse ele em voz baixa. Naquela noite,
A tempestade revelou sua face demoníaca. O vento ganiu como uma besta ferida, espancando a montanha com fúria ininterrupta. Jonas ouvia a neve acumular-se lá fora, ouvia o estalo de galhos partindo-se, o baque surdo de algo pesado caindo não muito longe. Em qualquer outra cabana de madeira exposta, aquele som seria o terror puro, o prenúncio do fim. Ali, sob a rocha, era apenas ruído de fundo. A neve não podia pesar sobre seu teto. O vento não podia cercar a estrutura. Todo o ataque do clima vinha de um único flanco e era contido por uma porta sólida e paredes bem seladas. Jonas dormiu. Não profundamente, mas o suficiente. Despertou várias vezes para alimentar a estufa, para escutar, para garantir que o mundo ainda existia. A cada vez, a resposta era a mesma: estabilidade, calor, silêncio. Ao amanhecer, tentou abrir a porta exterior. Ela não se moveu 1 milímetro. Jonas franziu a testa e empurrou com o ombro. Nada. Tomou a pá e começou a retirar a neve a partir de dentro, cavando um túnel curto até que a barreira cedeu. Ao emergir, a visão roubou-lhe o fôlego. O mundo conhecido havia sido deletado. Onde antes havia árvores, trilhas e referências visuais, agora existia apenas uma extensão branca, ondulada e sem marcos. A neve atingia mais de 4 metros em certos pontos. Os pinheiros estavam sepultados até a metade de seus troncos. Jonas girou sobre si mesmo, atordoado. Sua cabana, no entanto, estava intacta. A rocha desviara a neve como a proa de um navio corta a água. O espaço sob o beiral permanecia quase despejado. O solo visível, transitável, enquanto o resto do vale estava sepultado sob toneladas de gelo. Ele podia caminhar sem afundar. O frio lá fora era brutal. 30 graus abaixo de zero, calculou pela dor imediata na pele exposta. Entrou de novo, fechou a porta e deixou que o calor o envolvesse. Durante 3 dias, a tempestade não deu trégua. Jonas manteve-se ocupado, cortou mais lenha estocada, derreteu neve para beber, revisou cada canto. Não havia goteiras, não havia correntes de ar. O design funcionava exatamente como imaginara. Cobre não se separava dele. Dormia, comia e movia-se com um instinto aguçado, como se soubesse que algo maior estava ocorrendo. Quando isso terminar, disse Jonas numa noite, ouvindo o vento golpear a rocha, as pessoas vão precisar de ajuda. Cobre levantou a cabeça, concordando. E nós vamos estar em condições de dá-la. No 3º dia, o vento começou a diminuir sua fúria. A neve seguia caindo, mas já sem a violência anterior. O silêncio retornou. Pesado, absoluto. No 4º amanhecer, Jonas abriu a porta e saiu. A paisagem era irreconhecível. O vilarejo de Richwood ficava em algum ponto sob aquela massa branca, invisível. Jonas sentiu um nó no estômago. Pensou nos telhados planos das lojas, nas casas velhas de madeira, nos idosos, nas crianças. Regressou para dentro e começou a preparar-se. Ajustou as correias de suas raquetas de neve, revisou as provisões, carregou mantas extras, corda, comida seca. Não sabia o que encontraria lá embaixo, mas sabia uma coisa com certeza absoluta. Enquanto outros haviam passado a tempestade lutando pela sobrevivência minuto a minuto, ele havia resistido sem esforço, não por sorte, mas porque havia construído em harmonia com a montanha. E não contra ela. E agora, essa decisão o colocava numa posição que jamais imaginara. Não estava apenas a salvo, estava pronto para salvar outros. Em 14 de dezembro, Jonas Whitfield iniciou a descida da montanha. A neve seguia profunda, mas o céu se abrira naquele azul pálido que só aparece após o apocalipse, quando o mundo parece frágil e recém-criado. Jonas colocou as raquetas de neve com movimentos firmes e metódicos. Cobre saltava ao seu redor, impaciente. Devagar, disse Jonas. Vamos precisar de toda a energia. O trajeto até Richwood, que normalmente consumia 2 horas, converteu-se numa marcha lenta e extenuante. Jonas avançava, seguindo a pendente natural do terreno, guiando-se pela memória muscular e pelo instinto, pois os caminhos haviam desaparecido e as cercas estavam enterradas. A 1 milha do povoado, viu algo que destoava da brancura. Um bulto escuro sob um tronco de árvore caído. Jonas aproximou-se com cautela. Era uma menina.
não maior que 12 anos, encolhida em posição fetal, quase coberta pela neve. Sua respiração era superficial, seus lábios tingidos de azul. "Ei", disse Jonas, ajoelhando-se na neve. "Você me escuta?" Os olhos da menina abriram-se apenas uma fresta. "Frio", sussurrou ela. Jonas retirou seu casaco pesado sem hesitar e a envolveu. "Vou te levar para um lugar quente. Qual é o seu nome?" Emma Sullivan. Jonas conhecia o Sullivan. Gente trabalhadora, vivendo sempre no limite. "Onde está sua família?" "A casa. O teto caiu com o peso. Papai me mandou buscar ajuda." Ela tossiu um som fraco. Jonas não perdeu tempo. Carregou-a com cuidado nos braços e deu meia volta. O regresso foi lento, doloroso. O frio mordia sem piedade através de sua camisa agora exposta. Cobre avançava à frente, marcando a trilha na neve fofa. Quando chegaram à cabana, Emma estava quase inconsciente. Jonas acendeu a estufa na potência máxima, cobriu-a com todas as mantas, deu-lhe água quente em pequenos goles. Pouco a pouco, a cor retornou ao rosto pálido. "Você está a salvo aqui", disse ele, "mas temos que voltar pela sua família." Emma assentiu debilmente. Naquele mesmo dia, Jonas realizou a segunda viagem hercúlea. Encontrou a casa dos Sullivan semi-colapsada, o pai com uma perna fraturada, a mãe tentando manter com vida 3 crianças pequenas sob os escombros. Levou-os um por um. Depois, encontrou a senhora Patterson queimando os próprios móveis para não morrer congelada. Depois, 2 adolescentes perdidos há dias. A cada viagem, Jonas regressava à cabana sob a rocha. O refúgio que fora desenhado para um eremita começou a encher-se de humanidade. Dormiam em turnos no chão, compartilhavam a comida racionada. O calor mantinha-se constante graças à proteção da rocha e à estufa incansável. Lá fora, o mundo seguia enterrado e hostil. Adentro havia vida pulsante. "Diziam que isso era loucura", murmurou Thomas Sullivan numa noite, olhando para o teto de madeira protegido pela pedra. "Diziam que você ia morrer aqui sozinho." Jonas alimentou o fogo sem responder, o rosto iluminado pelas chamas. "Você nos salvou a todos", continuou Thomas com a voz embargada. "Se não fosse por este lugar..." Ele não terminou a frase. Em 18 de dezembro, um grupo de homens apareceu lutando contra a neve na encosta. Jonas viu-os da entrada. Reconheceu Martin Callaway na liderança, exausto. "Aqui!" gritou Jonas, acenando. Martin parou, imóvel, ao ver a cena diante de si. 11 pessoas vivas, quentes, resguardadas sob uma rocha gigantesca que ele tanto criticara. "Deus do céu!" sussurrou o lojista. Aproximou-se de Jonas e estreitou-lhe a mão com uma força desesperada. "Eu estava errado, completamente errado, rapaz." Jonas assentiu, sem sombra de orgulho, ou "eu avisei" em seu olhar. "Ajude-me a levá-los ao povoado, Martin", disse apenas. "Isso é o que importa." Agora, enquanto desciam juntos a montanha, Martin olhou uma última vez para a cabana impossível. A risada do passado já não tinha lugar ali. O que fora motivo de escárnio convertera-se em arca de salvação. E Richwood jamais voltaria a olhar para aquela montanha da mesma maneira. A história começou a circular como lenda antes mesmo que a neve terminasse de derreter. Primeiro foi um rumor entre os povoados vizinhos, depois uma certeza repetida em cada taverna. Durante a pior tempestade em décadas, 11 pessoas haviam sobrevivido graças a uma cabana construída sob uma rocha. Não uma igreja, não um edifício público de pedra talhada, mas uma ideia que todos haviam chamado de loucura. Na primavera, a montanha já não estava solitária. Homens, mulheres e famílias inteiras subiam pelo sendeiro recém-marcado para ver com os próprios olhos o refúgio. Tocavam a rocha fria, golpeavam a madeira sólida, faziam perguntas técnicas. Jonas respondia a todas com paciência de professor. "Não é magia", dizia ele. "É senso comum. A montanha já estava aqui oferecendo abrigo, eu apenas parei para escutá-la." Alguns marchavam satisfeitos com a curiosidade saciada. Outros ficavam mais tempo, observando, medindo, pensando. Eram esses os que finalmente perguntavam: "Podes nos ensinar?" Jonas nunca disse não. Durante os anos seguintes, ele ajudou a construir 17 refúgios similares em todo o território, alguns sob enormes rochas errantes,
outros aproveitando salientes naturais ou paredes de desfiladeiros. Todos compartilhavam o mesmo princípio fundamental: trabalhar com a terra, integrar-se a ela e não lutar contra ela. Tomou aprendizes, jovens e adultos, pessoas que haviam sobrevivido a tempestades, incêndios ou falências. Gente que entendia, pela dor, que a sobrevivência não era uma questão de força bruta, mas de adaptação inteligente. O primeiro aprendiz foi Michael Sullivan, o rapaz que vira sua família salvar-se graças àquela cabana. Aprendeu rápido e, anos depois, reconstruiu seu próprio refúgio onde formou família. Sua irmã Emma tornou-se professora na escola reconstruída de Richwood. Ensinava leitura, aritmética e algo mais profundo. Nunca dependam apenas da sorte, dizia aos seus alunos com olhar sério. Aprendam a ver o que a natureza oferece e protejam-se. Martin Callaway jamais deixou de enviar suprimentos de primeira qualidade para a montanha. Vidro, pregos, ferramentas novas. Sempre encontrava uma desculpa para o presente. Ainda te devo várias desculpas, bromeava ele nas cartas. Cobre, o fiel companheiro, envelheceu junto a Jonas. Seu focinho tornou-se branco como a neve daquela tempestade. Seus passos ficaram lentos. Na primavera de 1897, deitou-se ao sol frente à cabana, suspirou e não voltou a levantar-se. Jonas o enterrou sob um pinheiro próximo, marcando uma pedra com palavras simples: esteve aqui desde o princípio. Jonas viveu naquela cabana até 1943. Viu a chegada da eletricidade iluminar o vale, viu os primeiros automóveis, ouviu o mundo pelas ondas do rádio. O mundo mudou radicalmente. A rocha não. Ele casou-se, teve filhos e netos. Todos cresceram ouvindo as histórias sob aquele teto de madeira protegido pela pedra milenária. Seu funeral foi o maior evento que Richwood já presenciara. Ele nos ensinou que as ideias que parecem loucas, às vezes são as únicas corretas, discursou um neto de Martin Callaway diante do túmulo, e que escutar a natureza pode salvar vidas. A cabana ainda segue em pé, a rocha ainda em protege, e a cada inverno, quando o vento volta a uivar na montanha com fúria antiga, o refúgio demonstra silenciosamente que algumas ideias são boas demais para desaparecer, pois houve uma vez um rapaz em quem ninguém acreditou, e graças à sua teimosia, muitos viveram para contar a história.